Cifra Club para o top de 5 segundos. Fala aí, galera do Cifra Club, tudo beleza? Sou Fala, Lucas Teles. E aí, beleza, Fernando Noronha? tudo bom, meu querido? Tudo bem? Poxa, bom demais estar aqui contigo, viu? Sim, um prazer. Prazer é todo nosso. Gente, Fernando Noronha, esse mestre do blues, agora um novo grande amigo, né, Noronha? A gente trabalhou pra caramba aí. Digo o mesmo do Lucas, grande mestre. Obrigado. A gente trabalhou bastante nesses últimos meses, preparando um curso muito especial, né? Um curso de guitarra blues. E aí a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre esse curso. Poxa. Curso de guitarra blues do Cifra Club e com a super ajuda do Lucas, que me guiou pelos caminhos lá, e como deixar as 31 aulas daquele formato padrão Cifra Club. Entendeu? Sumiu uma tela aqui. Me escuta? Aí, voltou. Voltei. Aqueles problemas técnicos, né, gente? Isso acaba acontecendo. Vamos acertando aqui. Mas, gente, o Fernando é um gênio da guitarra, um cara que sabe tudo de blues, uma pessoa também super bacana de dividir essa autoria aí do curso, mas é a linguagem dele que a gente está aqui para falar. Ele foi brilhante e trouxe coisas maravilhosas. Aqui a gente é super aberto, muita gente trabalhando junto para os conteúdos ficarem super legais, a equipe é incrível, mas o Fernando é o nosso mestre do blues, arrebentou, só coisa boa. E eu falei já algumas vezes, e vou falar de novo, eu tô doido para fazer o curso. Que a gente trabalhou lá, gravando, estruturando, escolhendo coisa, mas agora eu quero é pegar a guitarra e aprender a tocar tudo que o Fernando está ali ensinando, porque o curso está realmente incrível, está maravilhoso. Que legal. Eu tenho muito a agradecer ao Lucas, que foi o meu mentor de como deixar o curso no padrão do Cifra Club, que é um padrão de altíssimo nível, e também agradecer muito à equipe toda que trabalhou junto toda essa semana e pouco que a gente ficou no estúdio direto, produzindo essas 31 aulas. Poxa, bom demais. Fernando, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como é que é a sua história com a guitarra, sua história com o blues, conta um pouquinho pra gente. Bom, vou começar lá do princípio, então. Quando eu tinha 6, 7 anos, no colégio, eu tinha um amigo meu, um colega, né, que chegou um dia com um violão e tocou para todo mundo, na frente da aula, ali em frente ao quadro negro, e eu fiquei enlouquecido com aquilo. Eu digo, cara, tem que aprender a tocar esse troço aí. Aí comecei a ter aula com o professor dele. Eu me lembro que era a época dos Djorgios e os Giannines, né, os violões de corda de nylon. E a primeira música que eu aprendi foi o Tenho Tanto, do Roberto Carlos. Me lembro até direitinho o caderno que a minha professora me deu. Mas toquei durante 3, 4 meses e aí, criança, né, 7, 8 anos, fui fazer coisas de criança. Subir em árvore, brincar de esconder, essas coisas. E aí larguei o instrumento, mas voltei aos 14, já aí tendo as minhas preferências musicais, né? Eu tive sorte porque eu tinha primos que eram hippies, surfistas dos anos 70, e o que o surfista dos anos 70 escutava era o mais puro rock and roll. Então, de Led Zeppelin, a Pink Floyd, Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers, Johnny Winter, Jimi Hendrix, Steve Miller, Rory Gallagher, essa turma toda da pesada, as grandes bandas clássicas do rock, né? E essas bandas todas, claro que elas têm a influência do blues, sempre tinha algum blues dentro desses discos, do Eric Clapton, sempre tinha alguma coisa, né? Algum shuffle ali.
enfiado dentro dos discos. Mas eu me interessei mesmo pelo blues quando eu tinha 17 anos e eu escutei o Steve Ray Vaughan pela primeira vez. É o mestre, né? Eu ainda estava no violão acústico, naquela época era mais difícil o cara botar a mão numa guitarra elétrica mesmo. Eu acho que foi com 17 que eu vi e toquei pela primeira vez uma guitarra elétrica. Então eu estava recém começando, eu não sabia nem o que era timbre, mas eu sabia que o som do Steve Ray Vaughan era diferente de tudo que eu tinha escutado a vida inteira, porque era muito limpo e ao mesmo tempo muito poderoso, né? Então eu fiquei, isso aí tem uma coisa diferente isso aí. Aí nesse ano, com 17, 18, eu comecei a ter aula com o Solon Fishbone, que foi o meu primeiro professor, e estava totalmente imerso já nesse universo do Steve Ray Vaughan, fazendo shows com chapéu e bota de cowboy, com as calças para dentro das botas. Bom demais. E aí, eu entrei nessa pira junto e passei os meus primeiros 10 anos tocando guitarra, querendo aprender tudo sobre o Steve Ray Vaughan. Né? Então, meu primeiro disco eu gravei em 97, com o chapéu do Steve Ray Vaughan, bota, só não estava para dentro das calças. 97, caramba, 25 anos que você gravou seu primeiro disco. No milênio passado. É muito tempo de história. E aí, muitos anos de blues, hein? De lá, então eu digo que a minha carreira começou mesmo em 97, com esse primeiro álbum, que saiu independente, mas com o patrocínio de uma cervejaria lá de Porto Alegre, que era a Dado Beer. Que legal. E desde então, esse ano agora, quer dizer, em 2023, a gente vai lançar o 9º álbum, comemorando 28 anos de carreira. E eu estou com um contrato com uma gravadora americana para lançar 4 álbuns com eles. Esse é o primeiro álbum dos 4 que tem para lançar. Eu já tenho música para pelo menos 2 álbuns e meio e tal. E as músicas vão aparecendo e aí a gente vai selecionando e vai colocando elas né, de acordo com o conceito do álbum, né? Esse álbum que vai sair agora é o Fernando Noronha. Olha só, Fernando Noronha está aqui para ensinar blues para a gente. Olha que maravilha. 25, 28 anos de trajetória. Você falou 25, né? Desde o seu primeiro álbum. 25, mas como a banda começou antes disso, em 95. 28 anos em 2022 é 27, mas virar o ano já é 28, né? 28 anos. 28 anos de história. 25 desde o seu primeiro álbum, já são 9, né? Tá indo para o 9º agora com essa. E aí, essa parceria. Nos últimos 15 anos, a gente começou a viajar pelo mundo, tocando nos festivais da Europa. Nós fizemos 13 turnês na Europa. Tocamos em quase todos os países da Europa Ocidental, menos Portugal e a Inglaterra, alguns países do leste europeu, 2 turnês no Canadá e umas 5 aqui pela América Latina. E agora eu estou meio que no processo de mudança para os Estados Unidos e o meu objetivo é entrar no circuito dos festivais de blues americano e tentar jogar bola com aqueles caras lá que são medonhos. Mas você tá no mesmo calibre aí, você tá junto com o pessoal desse time, viu? Vai fazer bonito. O bom da música é que tu tá sempre aprendendo, tu só para de aprender quando morre. Então, o aprendizado não acaba nunca. É eterno, né? Bom demais. Que maravilha, Fernando. Prazer enorme ter você aqui com a gente no Cifra Club, aqui no Cifra Club Academy, fazendo esse curso tão legal. Foi um curso assim que me deu muito prazer de trabalhar. Tá dando, né? Porque a gente segue trabalhando, fazendo bastante coisa. Inclusive, temos uma surpresa guardada aí para mostrar para o pessoal da mistura de estilos, né? Para sair em breve no canal, viu, gente? Fica ligado que em breve vai sair um vídeo nosso aí que ficou muito massa. Isso. E é super legal para quem já está aqui acompanhando o Cifra Club há muitos anos. O Fernando, na verdade, ele já é um velho conhecido aqui do canal. Não sei, depois se você souber a data, você fala com a gente, mas há alguns anos atrás o Fernando esteve aqui e gravou alguns vídeos, fez um especial de blues, ensinando um monte de lick, um monte de técnica super bacana, um monte de frases, alguns solos, né, levadas.
E depois, uns anos depois, ele fez uma série com uns 4 vídeos, se eu não me engano, falando sobre a história, um pouco da história do blues, como é que o blues se desenvolveu em várias regiões do país, né, dos Estados Unidos, tocando bastante, mostrando a diferença desses subgêneros e dessas manifestações em vários países. Acho que E esse são vídeo que vídeos você está que... falando foi mais sobre as escolas do blues, falando do Albert King, do Fred King. Ah, foi sobre as escolas, dos guitarristas em si. Então é no primeiro que você fala sobre as regiões um pouco, né? Você conta um pouco da história. Olha, sabe que eu não me lembro de estar falando sobre a história? Eu lembro de ter visto um vídeo que eu achei incrível, que você foi mostrando, inclusive eu te pedi para a gente desenvolver um pouco mais isso no Academy, pensando nesse vídeo, ter visto você falando de um pouco sobre as diferentes regiões, assim, como é que era o blues. Talvez seja até a respeito das escolas que você fala do Texas Blues. Pode ser. E valoriza muito o Clarence Holman, né, que é um guitarrista que influenciou todo mundo, assim. Então acho que foi isso mesmo, você fala das escolas e acaba passeando um pouco sobre os estados, né? Alguns, talvez, mais... É que a gente se aprofundou tanto na história e nas regiões agora, nesse curso. No curso, né? Confundindo com as outras aulas. Né? Exatamente. Eu assisti, gente, eu maratonei esses vídeos do Fernando, assisti tudo, e a gente fez várias reuniões, né, Fernando? Conversando bastante. Falei com ele, pô, fala disso, vamos desenvolver, porque isso aqui é maravilhoso, explicando como que cada região do blues, cada região do país, né, fez o seu próprio blues. Exato. Como é que o blues foi passeando e os personagens principais, os subgêneros, como que eles estão em cada lugar, foi incrível, incrível. Eu tô super feliz e vai ser um cursaço. Para quem não viu, ó, já vou fazer dar uma dica aqui, que saiu um vídeo ontem maravilhoso do Fernando rebentando na guitarra, cantando pra caramba. Mas eu não vi, então, dá uma olhada aí no canal. Você ainda não viu? Não vi. Tá aí disponível, tá aqui no canal do Cifra Club. Qual é a música, sabe? Cara, agora eu não sei, deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal da produção, me ajuda aí. Eu acho que eu não consigo sair daqui. Para mim não repetir ela aqui. Já vou descobrir qual foi a música, mas pode repetir, não tem problema não. Beleza. O pessoal vai querer ver de novo. Pode repetir. Quem sabe você não toca uma coisa pra gente agora, hein? Tá, beleza. Pra gente começar com música. Como o curso começa lá do Delta do Mississippi, com o blues rural, eu vou tocar uma dessa época aí, do Robert Johnson. Maravilha. Into My Kitchen. Assim, ó. You better come on into my kitchen, 'cause it's gonna be raining now, dog. When a woman's in trouble, everybody puts her down. She looks for a good man, but he can't be found. You better come on into my kitchen, 'cause it's gonna be raining now, dog. There's a cold wind blowing, whistling on the trees. Don't you know that good girl, that she's leaving me? You better come on into my kitchen, 'cause it's gonna be raining now, dog. Women I've been loving
my best friend. That joker got lucky, stole her bag again. You better come on into my kitchen, 'cause it's gonna be raining now, dog. Oba! Que maravilha! Grande Robert Johnson. Nosso aquele que vendeu a alma pro diabo. Assim conta a lenda, né? Assim conta a lenda. Bom demais. E essa música tá no curso, né? Tá Fala no um pouquinho curso. pra gente, você ensinou ela, Faz tocou a parte do versão repertório linda. e abrange todos os subgêneros do blues, né? E aí nós temos o blues rural, o slow blues maior, o slow blues menor, o boogie-woogie, o shuffle de andamento médio, de andamento mais rápido, o swing, o funk blues, o tram, que é uma levada tipo... né? E por fim, né? A onda de afinação aberta, com slide, né? Muito legal. E o Fernando falou agora há pouco que o curso tem 31 aulas, mas ele está sendo bonzinho, porque são 31 aulas ensinando vários licks, várias coisas, mas depois ainda tem 10 músicas completas. Então, na verdade, a gente tem 41 vídeos. E eu vi isso, eu achei que tinham errado o número, porque na minha cabeça eram 31 aulas, mas aí somando o repertório, então tá certo. Somando o repertório, tem vídeo pra caramba, inclusive essa música aí que você acabou de tocar e que tá lá. Pode crer. Essa é uma versão do Allman Brothers, que adicionou um acorde ali na versão original do Robert Johnson. Penso eu, posso estar falando bobagem, mas eu acho que a original não tem esse dó. É um acorde que eles colocaram, soa super bem, né? Uhum. Ali na última frase, muito bom mesmo. Assim como o Stormy Monday, do T-Bone Walker, o Allman Brothers também, ele fez um arranjo novo que ficou sensacional, e hoje em dia todo mundo, quando vai tocar o Stormy Monday, toca com o arranjo do Allman Brothers. É cada um dando sua contribuição, né? Isso é muito bonito na cultura. Né? O blues ele tem muito disso. Ó. Ao longo das gerações, tu pega os standards, né? Como o standard de jazz, e vai imprimindo a tua identidade, né? Ao refazer a tua versão. E eu acho muito bonito porque a gente pensa lá atrás, tem Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, Charlie Payton e todo mundo que foi dando a sua ali, entregando o que eles estavam fazendo, Son House, né? Todo mundo entregando ali aquele blues de violão, blues ali do Delta. E aí vem depois o pessoal com a guitarra elétrica e pega o que eles estavam fazendo e continua contribuindo. Depois, anos depois, vem, por exemplo, o Allman Brothers e pega uma música lá de trás e põe mais um ingrediente. Exato. E assim a história continua sendo contada por todo mundo, né? Cada um botando uma palavrinha ali, ajudando a construir, e hoje você aí participando disso, né? Fazendo tantos discos. É verdade. Trazendo isso pra gente. Muito bonito. Aí, é interessante disso é que os aspectos de uma era ou de uma geração vão entrando nas reinterpretações, seja pelo advento da eletricidade, ou depois nos anos 60, lá 70, com mais distorção, se tornando um blues mais contemporâneo. Essa é uma das razões que é importante quando a gente vai compor um blues, por exemplo, hoje em dia, é falar da nossa época. Porque aí a tua composição fica como um retrato de uma época. Uhum. A música deixa de ser apenas entretenimento para se tornar um relato histórico e, quem sabe, um dia, folclore. E foi como ela nasceu, né? De certa forma, eles estavam falando também ali do sofrimento deles, claro, e das dificuldades da vida. Aspectos do cotidiano, da vida comum, né, das pessoas. É muito, muito legal mesmo. Fernando, a gente tem aqui
né, você acompanha o Cifra Club há muito tempo, sabe que a gente tem uma série de pessoas que estão sempre aqui com a gente, inclusive a gente agradece todo mundo que está aqui participando, todo mundo que está ao vivo, e o pessoal adora mandar pergunta para a gente interagir, né, todo mundo junto. Tem umas perguntas chegando, eu vou te mandar algumas. Manda. O Bruno Magalhães está perguntando aqui, é possível transferir técnicas do blues para o violão? Talvez ele esteja querendo dizer se é possível fazer talvez o curso de guitarra blues, se ele tocar no violão vai ficar legal, alguma coisa desse tipo. O que você acha? Com certeza, não só o curso, como qualquer técnica de blues, tu pode aplicar um violão de nylon, por exemplo, e usar a pentatônica com as blue notes para tocar um som que não tem nada a ver com blues. Então, tu pode estar tocando um choro ou uma bossa nova e tu aplicar um fraseado de blues ali, tu entende? E aí tu tá misturando os estilos e é uma questão de receita, ver se fica bom ou não, né? Tem que provar. Que nem o chefe que tem que provar sua comida antes de servir. Vai lá, experimenta. Eu acho esse processo muito legal, porque tu experimenta, vê se fica legal, se não fica. Então, esse processo de compor e arranjar as músicas eu acho bacana. E eu gosto muito da mistura de estilos. Então, eu acho que é muito válido e fica muito bonito o som, não só no violão de corda de aço, mas o violão de corda de nylon também. Tem vários... no blues puro, mais tradicional, tu não vê muito, mas os caras que têm uma veia de blues, às vezes, utilizam o violão de nylon de propósito em certas canções para dar um aspecto diferente, né? Mas estão utilizando a penta e o fraseado, a linguagem do blues, né? Para contar uma história. Pô, legal demais. Então, gente, todo mundo do violão quiser aprender blues, pode vir fazer o curso de guitarra blues, que vai dar para aproveitar demais, né? E certas músicas, principalmente blues rural, cai melhor até no violão. Inclusive, você toca bastante com a mão, né? Essa versão mesmo que você acabou de tocar, você não tá usando toco aqui, que eu tô abri um talho no dedo aqui da mão direita, de tanto puxar aqui. E como eu vou ter um show agora no Festival Grande no domingo, eu tô tentando guardar ele para arrebentar ele no show. Ele tá dolorido. Porque às vezes a palheta não te dá o som do dedo, né? Sim. Então, certas coisas é melhor usar a mão mesmo, os 5 dedos. E outras coisas que tem que ter mais velocidade, aí sim usa a palheta. Muito bom. Aproveita... Eu posso fazer base, a base propriamente, eu prefiro fazer com a mão, porque eu sinto que eu tenho mais sensibilidade. Certas bases é mais difícil, por exemplo, uma coisa... Com a palheta, parece que tu perde um pouco do feeling, entende? Que é questão de sensibilidade pura mesmo, tu tá encostando os dedos nas cordas, né? Claro. Mas quando tu precisa de um solado mais rápido, tipo... Aí a palheta vai melhor. Né? Muito bom. É isso, né? A gente ter as ferramentas, ter as técnicas na nossa mão para a gente usar, né? Na hora que a gente precisar. É igual você falou aí do cozinheiro, né? Que ele tem que estar com os ingredientes ali, ele usa na hora que ele precisa. Ele não vai usar o ingrediente só porque ele tem à disposição, né? Ele vai usar na hora que ele precisar. E é isso que você tá experimentar tudo na mão. Fazer uma coisa nova que ele experimente antes de servir o prato, né? É verdade. Bom demais. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Larissa Santos está perguntando, Fernando, quantas horas de estudo por dia é recomendado para desenvolver bem no blues? Olha, quanto mais, melhor, né? Mas eu sempre digo que o estudo tem que ser divertido. Claro. Então, se tu consegue estudar se divertindo, tu nem vai ver quantas horas tu estudou. E aí tu vai ver que tu vai acabar criando uma dependência do instrumento. Eu tenho visto que agora eu estou praticamente dependente do instrumento. Eu tive que parar de beber por umas razões de saúde e tal. Então, o meu barato agora é tocar guitarra. E eu não consigo ficar longe dela. Então, eu estou sempre beliscando, mas aí, às vezes, eu não estou nem estudando.
Eu estou só brincando. Mas essa intimidade com o instrumento é muito boa. Primeiro que às vezes tu tá brincando e aparece uma coisa legal, assim, pá, que legal isso aqui. Porque tu não tá pensando, tu só tá brincando, entende? Mas a questão do estudo, isso vem mais tarde, depois que tu já tem um certo vocabulário. No começo, eu diria que hoje em dia, com todas essas ferramentas que a gente tem, com vídeos, Instagram, claro que tu precisa aprender a harmonia, os subgêneros que existem, e certos licks básicos, e compreender a escala. Eu comecei estudando com os discos. Eu passava as tardes tocando com meus heróis, e aí eu ia nas frases que eu gostava e as que eu conseguia tirar. Tinha frases que eu não conseguia, e aí eu reunia essas frases, e aí eu pegava uma aula avulsa e quero essas frases aqui. Aí era um professor que já tinha mais conhecimento que eu, que me ensinava. Mas hoje em dia eu continuo estudando, vendo a frase dos caras que eu sigo no Instagram. E aí eu digo, bah, que frase legal. Aí eu paro tudo, tá, tem que roubar essa frase agora. Preciso dela. E como guitarrista é tudo ladrão mesmo, guitarrista que não rouba a frase é porque é mentiroso. Então, depois tu manda um elogio pro cara e diz que um dia tu vai fazer uma carne para ele, ou pagar uma cerveja, ou mandar um cartão postal. Faz uma homenagem, então, faz uma música para ele. Então, a questão do tempo é muito de fora o íntimo, acho. Porque, claro que a pessoa tem que ter o tempo para poder estudar, mas acho que, acima de tudo, é se divertir no processo. Porque daí tu vai fazer isso mais vezes e com uma constância maior, entende? É que nem malhar. Se tu malha, vai malhar e não gosta de malhar, tu malha super forte uma semana, na outra tu já não quer, né? Não aguenta então mais. é legal achar um método de estudo que seja prazeroso, para não ficar uma coisa chata. Só de pensar, puta, mas não vou lá pegar aqueles polígrafos. Eu nunca gostei muito de estudar música no papel. Eu quero até tocar o instrumento. Então, mas já tem pessoas que gostam, né? Então é questão muito pessoal isso. O Oscar Peterson, grande pianista, dizia o seguinte: eu toco 8 horas por dia, senão esses guris vão vir e eles vão me arrebentar. E ficou aí arrebentando todo mundo 60 anos. O Oscar Peterson tá preocupado com os guris. O Oscar Peterson é um dos maiores, né? Um dos maiores pianistas de jazz. E tocava blues pra caramba, né? Pra caramba. É um mestre. É super legal isso que você falou a respeito do estudo. É uma opinião que eu compartilho muito contigo, que é o estudo tem que ser prazeroso, né? Eu acho que essa noção de estudo, como você sentar e ficar naquele sofrimento ali, isso daí é coisa do passado e que nunca deveria ter existido, porque, na verdade, acho que todo mundo adora aprender. Não tem uma pessoa que não gosta de aprender coisas novas, né? E quando a pessoa sente que ela está aprendendo, está desenvolvendo e está fazendo aquilo, ela fica super empolgada. Tem gente que vai fazer isso em poucos minutos, tem gente que vai ficar horas e aí tudo certo. O importante é estar ali curtindo e aprendendo no processo, né? A ficar ali sendo feliz com aquela coisa, né? Exatamente. Senão, quando eu aprendi a fazer essa base, que eu tinha uns 15 anos, minha mãe ficava louca, porque eu passava o dia inteiro tocando isso aí, e era sempre a mesma coisa. Pô, mas não muda esse troço, mas mãe, eu não venho olhar esse blues aqui, tá demais. É isso aí. Isso aí é estudar, né? É estudar também. Com não certeza. É porque você não estava sentado que você não estava estudando, você tocando ali, estava estudando a sua pegada, o seu ritmo, o seu jeito de fazer. E é isso que te faz hoje tocar. Muitas vezes o pessoal pensa, eu vou fazer um curso em 2 semanas e vou aprender tudo. Não é. O legal é o caminho e não o destino, né? É a mesma coisa com o sucesso. Cara, vou fazer música para fazer sucesso. Tá, mas depois tu faz uma música que tu não gosta, estoura com essa música, vai ter que tocar ela pro resto da vida. Tem esse problema também. Então, tu tem que gostar é do caminho. Então, se tu tá estudando aquilo que tu gosta, o processo é que tem que ser legal. Que a consequência é que tu vai tocar bem lá na frente, entendeu? Se tu tá tendo prazer na hora de estudar a coisa. Porque se tu vai estudar não gostando só para poder tocar lá na frente, legal, tá errado, entende? Eu vejo a mesma coisa do processo do sucesso. O que é o sucesso?
Sucesso é tu poder tocar o que tu gosta, o estilo que tu gosta e sobreviver disso. Se for ganhar dinheiro com isso, maravilha. Mas se der para sobreviver, já tá bom, ao meu ver. Já tá bom demais. E às vezes a pessoa nem vai ser profissional também, às vezes ela quer só se divertir, tá tudo certo também. Exato, aí a gente tá dentro dessa onda de have fun. Exatamente. Ó, pessoal, a gente tá aqui com o QR Code, deixa eu ver se eu consigo apontar, deixa eu fazer aqui, ó, da magia aqui, é difícil que fica ao contrário, ó. Tem um QR Code aqui, algum lugar na tela, só apontar o celular, tem o link também em algum lugar aí na descrição do vídeo, o pessoal vai botar no chat. Isso daí é para vocês terem acesso a super descontos. A gente está aí na nosso mês Black Friday aqui do Cipher Club, tem desconto em todos os produtos, fiquem ligados, tem descontos incríveis. E, poxa, quem tiver a fim de estudar blues, é uma oportunidade maravilhosa aqui, imperdível, um curso feito com muito carinho, muito completo, com muita coisa à disposição. Então, dá uma olhadinha aí, que vocês com certeza não vão se arrepender. Bom, e falando um pouco sobre o curso, vamos falar um pouquinho sobre o nível do aluno, o que é que a gente vai ensinar, né? O que você ensinou, Fernando, e o que a gente espera, assim, que a pessoa chegue sabendo para ela poder desenvolver, porque não dá para você falar assim, vamos tocar blues, e a pessoa nunca tocou nada e começar, né? Tem que ter um nível anterior. Como é que é para você, assim? O que você acha que a pessoa já precisa ter tocado? Qual o nível de desenvoltura que tem que ter no instrumento? O que ela tem que ter de conhecimento prévio? Onde você acha que o pessoal que fizer o curso todo vai chegar? Onde é que... Fala um pouquinho assim sobre isso, por favor. A gente idealizou o curso, a princípio, como um curso de blues para iniciantes, né? Mas não sei se seria bem iniciantes no instrumento. Apesar de a gente montar os acordes dedo a dedo, né? E explicar a mecânica das bases todas, eu acho que ele é um curso para quem já toca e quer aprender a tocar blues, né? Quer se aprofundar. E aí, mas ao mesmo tempo, o cara que não toca, eu acho que ele também ele consegue acompanhar pelo fato de a gente estar montando os acordes, né? Não de uma maneira... Claro que vai ter tablatura, e vai ter todo cifrado, mas a gente monta mecanicamente, o cara consegue montar o acorde mesmo que nunca tenha tocado, né? Sim. Se o cara já toca, vai ficar muito mais fácil e vai ser muito mais rápido esse processo, com certeza. E para esse cara que já toca, mas não toca blues, ele vai aprender os subgêneros, todos os subgêneros que tem no blues, porque o blues não é só o blues lento, tem o blues mais rápido, tem o boogie, tem o funk blues, todos eles vêm da mesma vertente, quer dizer, vertente não, eles vêm da mesma origem, e aí essas vertentes são maneiras diferentes de expressar o blues. Quando tu tá mais alegre, tu toca um blues mais rápido. Quando tu tá mais triste, tu pode tocar um blues slow maior ou um slow menor, que carrega mais melancolia ainda. E além das bases todas que os caras vão poder aprender, para cada um desses subgêneros, a gente separou alguns licks que vão ajudar ele a compreender a escala pentatônica com as Blue Notes. Porque muita gente fica tentando tirar só a escala pentatônica e ela não vai soar como blues, porque se tu não inserir as Blue Notes dentro da escala pentatônica, ela vai ser uma escala europeia, ela não vai ter aquela coisa africana. Então, com esses licks que a gente passou, o cara vai poder, pelo menos, fazer uma volta ou duas dentro dessas bases, e isso vai fazer com que ele se acostume onde está a escala, e daí para frente é uma questão de ele ir aumentando o vocabulário. Quanto mais licks, mais ele vai percorrer essa escala. E quanto mais ele percorrer a escala, mais ele vai saber o caminho de casa. É isso mesmo. Então, e aí dentro desses subgêneros, cada subgênero a gente selecionou uma música que vão compor o repertório no final. Então a ideia é que
no final do curso o cara consiga executar essas 10 músicas do repertório, que é uma de cada subgênero do blues. Daí tu tem o blues rural, o slow blues maior, o slow blues menor, o boogie-woogie, o swing, que é um tipo de boogie-woogie um pouco mais sofisticado, tu tem o funk blues, o tram, o shuffle rápido, médio e lento, e no final uma onda de afinação aberta. No caso, a gente usou a afinação de sol aberta para tocar slide. Super legal. E aí remonta ao Robert Johnson e ao blues rural, mas se tu ligar com uma guitarra, com distorção, fica com um som maravilhoso, né? Então, o curso está muito completo, até porque ele começa com a história e as origens do blues e o próprio entendimento do que é o blues, porque se tu perguntar para um negão na antiga lá, ele vai dizer que o blues is a feeling, é um sentimento. E aí o blues, ele é um sentimento e ele também é um gênero musical, né? Às vezes as pessoas aqui no Brasil não conseguem distinguir isso, então a gente já começa esclarecendo esses aspectos do blues como um sentimento. O B.B. King dizia que o blues é um estado de espírito, porque tu pode expressar o blues cantando um blues aqui mais nessa velocidade aqui, ó. Well, if you wanna see my babe, Lord, that woman so fine. She love me in the morning and every night. She's always on my mind. She's got the sugar coat love. Hey, sugar coat love, baby. She's a real cool baby. Don't be baby, she's mine. Então o cara tá cantando que a mina dele é do caralho, entendeu? E ele tá super feliz. Então, e esse aí é qual? Esse é um shuffle rápido? Esse é seria um shuffle rápido. A música, até essa original, que é do Lazy Lester, é até um pouquinho mais para trás. Mais fundamento médio, é mais categoria ainda. Mas depende o quão feliz tu tá com a tua mina. Se tu estiver muito feliz, tu pode acelerar um pouquinho, não dá nada. Ó, e a gente teve uma enquete aqui super legal, perguntando qual desses subgêneros, tinha uma lista aqui, estava rolando aqui na live, qual desses subgêneros não participa desse universo do blues. E o pessoal, a maioria das pessoas acabou errando, falou que o tram não é um subgênero do blues. Você já até tocou um pouco do tram no início, mas mostra um pouquinho só para a galera ver o que é o tram. O tram, ele tem a ver com o ritmo de um bonde, eu acho. Que o tram, em alguns lugares, é bonde, né? I'm gonna take the tram. Mas aí tem algumas músicas que se chamam tramp, que daí já é outra coisa. Mas, basicamente, se tu vai nos Estados Unidos, numa jam section, e fala, vamos tocar um tram, os caras já sabem que é um ritmo aqui, ó. Então, ele não tem a mesma levada de um blues tradicional, mas ele segue a estrutura do blues de 12 barras. Então, ele continua dentro da família do blues, entende? E a linguagem que tu vai dizer para contar uma história em cima disso... é toda em cima do fraseado do blues. Então, eu diria que ele seria um blues funkeado com pitadas de soul. E se a gente pensar bem, o blues ele é a origem da maioria dos ritmos ocidentais que a gente escuta, principalmente que vem lá da América do Norte. Do blues veio o jazz, depois do blues, e daí o blues também é o pai do bebop, do rock, do pop, do hip hop.
Então, tá tudo meio que dentro da família, entende? E a soul music, né, a black music em geral, tem uma conexão muito forte com o blues. Blues, então, nosso grande avô, né, da música popular do século XX. Não, Ajudou todo se não mundo aí, né? fossem os africanos, a gente ia estar ouvindo valsa até hoje, cara. Que não ia ter blues, rock, não ia ter música latina, não ia ter samba, porque tudo veio do choque cultural que aconteceu entre africanos, né, e europeus, sejam eles portugueses, espanhóis ou ingleses. Muito bom. Bom demais, Fernando. E, bom, a gente já falou um pouco do Tram, falou um pouco de Shuffle, não foi? Você falou um pouco da alegria do Shuffle, dessa música, né? Quando o Shuffle está mais rápido. Tocou um blues rural para mostrar um pouco desse Shuffle lento, né? Lá do início. E tal você tocar agora uma outra coisa, talvez... Fazer uma Boogie Woogie. do Eu adoro Boogie Woogie. Vamos fazer uma do T-Bone Walker, que já tem a base gravada aqui no meu pedalzinho de loop. Boa, boa. Walker, ele é tido como o inventor do blues moderno, e ele pegou justamente essa época da eletrificação das coisas em gerais, e nisso veio a guitarra elétrica. Eu pensei que era 38, né? Depois me mostrou que tinha um cara que fez lá em 35, provavelmente um protótipo da primeira guitarra elétrica. Porque eu sabia que o Robert Johnson tinha morrido em 36, em 38 inventaram o captador elétrico, né? E aí todo mundo fica dizendo o que ele não teria feito com uma guitarra, o Robert Johnson, né? Que ele já fazia aquele som todo com o violão e parecia que eram 3 caras tocando, porque ele fazia a percussão, o baixo e o fraseado tudo junto. Ele realmente era excepcional. E o T-Bone Walker foi o primeiro cara a inserir solos de guitarra numa big band, que aquela era a época, né, das big bands, dos anos 40 ainda. E no pós-guerra que ele começou essas gravações. E então vamos fazer uma dele. E o T-Bone Walker, ele influenciou praticamente todos os guitarristas de blues que vieram depois dele, principalmente a realeza do blues, que é o B.B. King, que sempre dizia que o sonho dele era soar que nem o T-Bone Walker, e ele dizia que quando alguém falava para ele que ele estava soando parecido com o T-Bone Walker, ele dizia, well, thank you very much, sir. E aí ele influenciou Albert King, Fred King, todos os caras. Então vou fazer aqui uma música dele, na onda bem do T-Bone Walker. Qual que é o nome da música? Apresenta pra gente, por favor. Woman, You Must Be Crazy. Essa também tá no repertório do curso. Então, olha aqui, ó. Woman, you must be crazy.
Oh, well, you don't know what you wanna do. Woman, you must be crazy, yeah. Well, you don't know what you wanna do. Why could you be good, pretty mama? Well, after all I've done for you. Well, I know my baby, and let me tell you, she's gonna jump and shout. Well, I know my baby, yeah. Let me tell you, she's gonna jump and shout. When she thinks about her man, well, I say, can step it out. I wonder why my baby, yeah, she's so mean to me. I wonder why my baby, she's so mean to me. Why could you be good, pretty mama? Well, after all I've done for you. Maravilha! Bom demais, Fernando, bom demais. E essa música tá no curso, você ensinou ela inteira, né? Daí, claro que tem muita frase improvisada, você, claro. Cada vez que toca do seu jeito e cada vez mais bonito, mas tem um monte de frase lá para o pessoal se esbanjar, né? Para tocar essa música, mais ou menos do jeito que você acabou de fazer aqui pra gente. Isso aí. Muito, muito bom. Isso é um slow blues, né? Esse é um slow blues maior. Slow maior. Que aí pode ter uma carga de tristeza, mas pode ter uma carga de felicidade. Como tem várias músicas. Uma das clássicas é do B.B. King, Sweet Little Angel, que ele diz que pediu $1 para a mulher dele e ela deu uma nota de 20. aí ele tá amarradão. Que legal. Pediu um copo d'água, ela deu um copo de uísque. É isso. Muito bom, muito bom. E você falou do Steve Ray Vaughan como um dos primeiros lá atrás que te influenciou a querer tocar guitarra. E outros, assim, B.B. King, eu sei que você tem uma história aí com B.B. King, você podia contar pra gente, mas conta também de outros, caras aí que participaram da sua vida. Eu tive um dos grandes momentos da minha carreira,
quando a gente abriu o show dele em 98, 99, lá em Porto Alegre, e montaram um palco no estacionamento da cervejaria Dado Beer, porque precisava de um lugar maior, e botaram trailers atrás desse palco. E enquanto nós tocávamos, eles estavam jantando atrás do palco, esticaram uma mesa grande assim para toda a banda. B.B. King sentou na ponta. Quando a gente acabou o show, a gente desceu do palco e foi ali atrás. A banda toda já estava meio que se levantando, e eu vi o B.B. King levantando da mesa, e eu vi que ele deixou metade do filé no prato. Aí eu pensei, putz, acho que eu vou comer o filé do B.B. King, ver se aprendo alguma coisa por osmose. Aí eu fui lá, sentei e comi o filé do B.B. King, e ainda estava até quente. Você comeu o resto do jantar do B.B. King. Exatamente, cara. E outro dia... E saiu tocando melhor ou não? Hã? Saiu tocando melhor? Pois é, na minha cabeça achei que sim. Bom demais. Bom demais. E depois ele nos recebeu no trailer, depois do palco. Ele foi muito querido com a gente, assinou minha guitarra, fez um super... no show dele, ele agradeceu a nossa abertura, pediu para escrever o nome da banda para ele poder agradecer, e aí falou uma frase que a gente usa até hoje, tal, que foi... Como é? I feel so proud and happy to see such a young band playing the blues so well. Naquela época a gente era novo mesmo. Hoje em dia não dá para dizer que é. Bom demais. Bom demais. Mas foi um baita momento. Outro momento legal foi quando a gente abriu o show do Chuck Berry em Porto Alegre. E aí ele resolveu nos receber no camarim, que não é sempre que ele recebe. Nem sempre ele era tão querido. E eu fui apertar a mão dele. Quando eu apertei a mão dele era 2 vezes o tamanho da minha. Eu nunca vi uma mão tão grande. E aí me ocorreu na cabeça assim, eu vou beijar a mão do rock and roll, né? Aí puxei a mão dele assim, ele tomou um susto e beijei a mão dele. Aí ele me olhou e começou a rir. Eu digo, that's the hand of rock and roll, man. E aí ele deu ok. Não tomei uma bolacha, mas foi por pouco. Foi por pouco, né? Você saiu bem demais. A mão do rock and roll. E eles estão entre seus maiores ídolos. Conta um pouquinho pra gente. Quem são as pessoas que você mais tirou frase, que você ficou ali com o ouvido ligado nos discos? Assim? Quem são os guitarristas que mais te influenciaram? Cara, o que mais me influenciou, eu acho que foi o Steve Ray Vaughan. Eu fiquei os primeiros 10 anos da minha carreira tentando soar que nem ele. Mas antes disso, eu tinha... meus guitarristas preferidos eram o Rory Gallagher, que é um guitarrista irlandês, muito importante. A discografia dele é imensa. Ele tem vários clássicos que fazem parte da minha vida, tanto antes de tocar guitarra quanto depois. Mas uma banda que me influenciou demais e que me fez querer tocar guitarra foi uma banda inglesa que se chama Wishbone Ash. Essa banda foi a primeira banda a dobrar solos de guitarra. Tinham 2 guitarristas, um com uma Flying V e outro com uma Stratocaster. E por conta dos meus primos, que eram surfistas, e eu ia nos campeonatos de surf no começo dos anos 80, e essas músicas do Wishbone Ash tocavam direto nos campeonatos de surf. E quando tocava, eu já ficava louco, já esperando a parte do solo, sem nem saber o que era violão, nem guitarra, nada, mas eu já sabia que era som de surfista na minha cabeça, né, com 8, 9 anos. E então essa foi uma banda que eu escutei a minha vida inteira, continuo escutando, e é uma banda que influenciou depois bandas como Tin Lizzy, o próprio Iron Maiden. Quando fala das influências deles, eles sempre comentam sobre o Wishbone Ash. Eles acabaram de fazer 50 anos de carreira agora, mas a banda se dividiu, teve uma rachadura na banda, tem o Wishbone Ash do baixista, do Martin Turner, e o Wishbone Ash do guitarrista da Flyville, o Andy Powell. Olha! Estavam numa disputa jurídica pelo nome, então tem 2 facções do Wishbone Ash hoje em dia.
Mas as duas são ótimas. Qualquer um, volta e meia tem show no Brasil deles. E aí, mas é do Andy Paul ou é do Martin Turner? Tudo bem. A gente vai em qualquer uma deles. Vai de toda forma, né? É, Legal então, demais. Tem duas músicas específicas que me fizeram querer tocar guitarra. A música Living Proof e a outra é a Blowing Free. A Blowing Free tem uma introdução aqui que eu posso fazer, que é uma introdução muito clássica, que é isso aqui, ó. E são solos maravilhosos. Dava para ver que eles estudaram música clássica, mas misturavam com a escala pentatônica de blues. Então, puta, era uma sonzeira, cara. E foi a partir do Steve Ray Vaughan, depois de escutar tudo que eu tinha para escutar do Steve Ray Vaughan, que eu quis escutar quem eram os caras que ele escutava. Foi aí que eu mergulhei no blues. Isso já foi lá depois, quando eu tinha uns 18, 19 anos. E aí que eu conheci esse universo misterioso do blues e mergulhei e continuo mergulhando, porque até hoje eu continuo achando artistas que não são tão conhecidos, com músicas maravilhosas. Não acaba, então, né, Fernando? Não acaba nunca. Não acaba. Fala de alguns aí que você, nesse momento, começou a pesquisar, que bom, aí eram influências do Steve Ray Vaughan. Aí, claro, eu já conheci alguns deles, como o Buddy Guy, o Albert Collins e tal, o B.B. King, o Freddie King, mas o Albert King eu me aprofundei depois do Steve Ray Vaughan, porque a escola do Steve Ray é muito em cima do Albert King e do Jimi Hendrix, né, o fraseado dele. É uma mescla dos dois, com um som mais limpo, porém mais no peito. Uhum. E aí, claro, Hubbard Sumlin, Lightning Hopkins, a galera, os texanos. O Johnny Winter foi um cara que eu escutei a vida inteira, mas não sabia que o Johnny Winter e o Billy Gibbons, que é do ZZ Top, eles iam muito para Houston para ver os caras do blues, como Clarence Holliman, esse que eu falei numa outra aula aí. E aí tu vê que o fraseado, muitas das frases do Johnny Winter são na jugular do Clarence Holliman. E aí, pô, a lista é longa, né? De começar a falar aqui dos bluseiros, que não só os antigos, mas também os que continuam hoje em dia. Então, o mergulho começou a partir do Steve Ray Vaughan. Legal demais. E, pessoal, tudo isso que o Fernando está falando, todas essas dicas, ele deu de forma mais aprofundada ainda no curso, né, Fernando? Você passeou por vários subgêneros e localidades, né, do blues, por exemplo. Tem um momento que ele fala um pouco sobre o Texas Blues, que é onde o Steve Ray Vaughan fez a carreira dele, né? Ele é texano, né? O próprio T-Bone Walker, ele era texano, né? O inventor do blues moderno. Aí tivemos também o Freddie King, antes do Ray. Então, o Texas ele tem uma tradição de grandes guitarristas. O Billy Gibbons, do ZZ Top, é um dos meus preferidos também. Ele tem um som... Também é texano? Também é texano. O que tem na água do Texas, hein? O pessoal tocar também. Bom demais. E lá no curso tem vários momentos que você fala sobre as regiões e dá várias dicas de pessoas para ouvir, põe, né, vários exemplos super legais para a gente conhecer mais sobre esse universo e sobre os personagens, né, tão importantes, históricos. Porque cada região tem meio que a sua característica, né? O Bom Mississippi demais. ficou conhecido como o berço, né, onde tudo começou, o blues rural. Aí teve aquela grande imigração do sul para o norte, para as grandes cidades. E quando o blues chegou na cidade, ele foi eletrificado. E aí em Chicago foi lá que teve início a formação clássica da banda de blues e depois da banda de rock, que era uma bateria, um baixo, um guitarrista, um cantor e normalmente o cantor já tocando a gaita, né? Então essa formação que começou meio que na rua ou nos bares, né? É a formação que deu origem ao blues moderno, né? O blues mais contemporâneo. Bom e aí, demais.
tu tem St. Louis, que é um blues mais baseado no piano, tu tem o Memphis Blues, que no começo teve a origem lá dos espetáculos de vaudeville, que é uma coisa meio circense no final do século XIX, e depois foi se transformando, no pós-guerra ganhou aspectos diferentes com as guitarras elétricas, e na virada do século ficou conhecido como um blues um pouquinho mais distorcido, as guitarras e tal. O West Coast Blues muito em cima do Jump Blues, que é o Boogie-Woogie, né? Então, cada região tem a sua característica. O Texas como dando mais ênfase à guitarra. Então, são meio que os acentos, né? Os diferentes acentos de cada região para contar a história, porque o blues, acima de tudo, é a arte de contar a história. Assim, isso se reflete no solo. É importante que o teu solo não seja só um amontoado de notas e de habilidade técnica que tu aprendeu, ficou estudando, aí tu vai lá e vira uma máquina de repetição. Importante que tu conte uma história com o teu solo também, tendo um começo, um meio e fim, né? Então, esse é um grande aspecto do blues, é a arte de contar a história, com a letra que tu está cantando e também com o teu instrumento, seja um piano, uma gaita, né? Bom demais, bom demais. Blues. Ó, e a gente tem mais algumas perguntas aqui. Claro, vamos lá. Enzo Miguel deixou algumas perguntas legais. Olha, deixa eu ver aqui a primeira. Se você tivesse que escolher um guitarrista para definir sua maior inspiração, qual seria? Ele até comentou aqui que o guitarrista preferido dele é o Steve Ray Vaughan e que ele gosta muito do Hubert Sumlin. Eu nem conheço esse. Hubert Sumlin é sensacional. Ele tocava guitarra com o Howlin' Wolf. Que massa. E meio que desenvolveu toda uma técnica de acompanhamento das bases para o cara que está cantando e tocando gaita, né? Então ele realmente é um guitarrista essencial, já teve várias vezes aqui no Brasil, já tive a oportunidade de ver ele bem de perto, e ele é sensacional também, é sensacional. Tem os discos solos dele também, mas ele tocava acompanhador. O Howlin' Wolf. Cara, é difícil eu falar hoje em dia qual é o meu preferido, né? Porque eu vou acabar sendo injusto com um ou que outro. Mas eu não posso deixar de falar do Steve Ray Vaughan, que está impregnado em mim, por mais que eu tente me afastar do chapéu e das botas de cowboy, sempre vai ter algo do Steve Ray Vaughan dentro da minha playability, mas tem muita gente. Os guitarristas do Texas, no geral, é o Anson Funderburk, o Smoke Joe Kubik, que é um cara que desapareceu, não sei por onde é que ele anda, mas ele também tinha um fraseado muito limpo, assim, definido. O Lucky Peterson, que também ele morreu recentemente, mas ele era um daqueles bluesmen, assim, que ele cantava como um monstro, tocava guitarra como um monstro e tocava Hammond e piano como um monstro. Caramba! Então, bem completo. Ele era muito, muito foda. Eu vi um show dele que ele, na terceira música, ele tava com... Tamanho era o domínio dele sobre a plateia, que se ele mandasse as pessoas se ajoelhar e comer grama, todo mundo fazia. Eu nunca vi um cara ter um controle total da plateia como ele. Era uma coisa assim, fora de série. Enquanto a gente estava aqui nas gravações, você falou de um guitarrista que você elogiou muito, eu até andei ouvindo pra caramba depois que eu não conhecia, que é o Eric Gales. Sim, o Eric Gales. Ele é o irmão caçula do Jimmy King, que infelizmente já morreu, mas antes era Little Jimmy King, depois virou Jimmy King, infelizmente ele faleceu aos 37, muito cedo. Eles são uma família muito importante de Memphis, que eram 2 guitarristas e um baixista. O mais velho era o Eugene Gales, era o baixista. E o Jimmy King, ele
o Albert King resolveu que ia passar a coroa para alguém e disse: tu vai poder usar o meu nome como meu herdeiro. Ele também tocava com a Flying V, que nem o Albert King, e ele veio logo em seguida que o Steve Ray Vaughan morreu. E um dos heróis dele era o Steve Ray Vaughan e, claro, o Albert King. Se tu é aficionado no Steve Ray Vaughan, tu consequentemente vai chegar no Albert King, porque a fonte do Vaughan era o Albert King, junto com o Hendrix, né? Era essa mistura. Então, o Albert King ele é muito essencial. Se não tivesse o Albert King, não teria o Steve Ray Vaughan. Então, esse é um outro cara que não tem como eu não citar, o Albert King. O Fred King também era sensacional, ele tinha esse mesmo poder de voz que o Lucky Peterson tinha, e um som de guitarra um pouco mais ardido. Um dos grandes mentores do Eric Clapton era justamente o Fred King. Assim como o Steve Ray Vaughan foi na jugular do Albert King, o Eric Clapton foi na jugular do Fred King. E o B.B. King influenciou todo mundo. Não tem jeito. Então, o Albert Collins é outro cara muito importante, que tem um jeito muito peculiar de tocar, ele usava uma afinação diferente, e isso ajudava na sonoridade dele. Muitos caras acham que é só pegar uma tele e sair, botar no captador agudo e sair tocando que nem eu. Não é botar um capotraste aqui. Não, é que além do capotraste, ele já tinha uma afinação diferente. Então, por isso, a sonoridade do Albert Collins, os caras chegam perto, mas poucos conseguem fazer soar que nem ele. E o Jimi Hendrix também, não tem como não falar, né? Claro. A música dele continua moderna depois de 50 anos que ele se foi, continua influenciando guitarristas por todo mundo. Então, eu acho que tô falando nos três Kings, no Jimi Hendrix, no Albert Collins, e aí eu tenho dos guitarristas brancos, eu tenho Johnny Winter, Steve Ray Vaughan e Rory Gallagher. O Rory Gallagher, para mim, ele é muito importante, não só é porque eu cresci escutando, entende? E quando eu escutei o Steve Ray Vaughan pela primeira vez, as minhas referências, para mim entender que o som dele era diferente de tudo que eu já tinha escutado, era justamente que eu cresci escutando Rory Gallagher, Rich Bonesh, Lynyrd Skynyrd e Johnny Winter. Então, eu digo, caralho, eu nunca vi um som de guitarra assim. E não sabia nem o que era timbre, só sabia que era uma coisa muito diferente de qualquer coisa. O Clapton conta também que a primeira vez que escutou o Steve Ray Vaughan, teve que parar o carro e ficou escutando quem é esse cara, velho. Porque realmente inacreditável, né? Um som assim, muito diferente, poderoso demais. Furacão, né? Furacão sonoro. Exato. E tem mais umas perguntas aqui super legais. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, eu achei super bacana. Eu não estou conseguindo entender o nome da pessoa aqui. Guitar Show 9.0 é o nome dela. Tá perguntando aqui se existe alguma escala exótica no blues, se você tem alguma coisa de exótico. E aí, assim, eu vou completar a pergunta dele, que eu fiquei com vontade de perguntar. São coisas que a gente conversou muito. Gente, a gente passou uma semana junto maravilhosa aqui, gravando curso, conversou pra caramba, tocou pra caramba. E aí, você me falou de um monte de... Você me mostrou uns segredos, coisas que você faz, né, de sonoridades, coisas que você mostrou no curso também. Licks, assim, especiais, que tem um som diferente. E aí, queria que você exemplificasse um pouquinho disso. Se tem algum raciocínio que você faz, assim, para aproximar disso que ele está falando, de alguma escala exótica, e também outros macetes, assim, que dá um som diferente do blues tradicional. Cara, eu acho que as escalas do blues, a escala do blues é a pentatônica com a Blue Note, tá? Mas tu pode jogar com outras escalas que não são do blues e tornar a tua escala de blues exótica. Por exemplo, o Eric Gales é um que por exemplo, nessa subida aqui, ó. Botou uma escala árabe ali no meio e aí segue o baile, entende? Dá só uma... Mas não é uma escala de blues. Mas tu tornou o teu fraseado de blues mais exótico. Foi até a Arábia e voltou. Bom demais. Você mostrou umas coisas
você faz no boogie-woogie também, de descer um meio tom ali em algumas notas, que é super Aquilo é legal. uma coisa mais de jazz, né? Que aí o exotismo vem das escalas de jazz, né? Que os caras falam que o jazz é o blues que foi para a faculdade. Bom demais. Ou seja, é uma coisa de buscar em diferentes lugares, Claro. pitadas, né, temperos para colocar ali no seu som, eventualmente. Sim. À medida que tu vai escutando os caras, por exemplo, os caras do Boogie Woogie, eles têm muita... Do Boogie Woogie e do Jump Blues, eles têm essa influência do jazz muito forte. Então, ali tu vai ver fraseados que fogem ao fraseado normal do blues, mas que combina muito bem com a linguagem. Aliás, a linguagem do Boogie Woogie, ela é bem específica e muito influenciada pelo jazz. Então, tem certas frases que tu vai acumulando com o tempo, né? Fazendo parte do teu vocabulário, que fogem um pouco do trivial, e aí sim, tu pode dizer que são um pouco exóticas, né? Você acha que dá para tocar um boogie-woogie, já que a gente Claro, vamos lá. falou? O que você ensinou lá no curso? Apresenta pra gente, por favor. Lá a gente Se passou der pra você o tocar Rock ela. This House. Vou gravar ela aqui. Vou começar gravando a base do baixo, e aí depois eu sigo o baile. Undertaker! Vou fazer com paletada dupla. Olha a cobra. Tô com esse dedo cheio de band-aid aqui, mas... Undertaker! Won't you come on down the road I got down? Won't you come on down the road I got down? Got a house rock booty, everybody's talking about. Stop on midnight, go to the break of dawn. Stop on midnight, go to the break of dawn. We got a house rock boogie and baby that's really on. Gonna rock this house, gonna rock this house, gonna rock and roll, rock this house all night. Won't you come on down the road I got down? Now won't you come on down the road I got down? Got a house rock boogie and everybody's talking about.
Gonna run, rock this house. We're gonna run. We're gonna run, rock this house. We're gonna run. We're gonna rock and roll, rock this house all night. Eita! É bom demais, bom demais. Gente, fala para eles o que a gente fez com o Boogie Woogie. E será que a gente corta a surpresa? Vamos. Olha, fiquem ligados. Fiquem ligados que em breve vai ter um vídeo super legal da gente tocando um Boogie Woogie diferente. A gente ficou brincando a lá brasileira. A lá brasileira. Um Boogie Woogie brasileiro. É o Choroboogie. Um Choroboogie. Pô, foi legal demais, né? Tô doido para ver, Aliás, nós temos que gravar isso. Só tá me escondendo, que ainda não ouvi, não. Ó, gente, e o Fernando mais cedo falou, a gente está falando bastante do curso, que a gente está super orgulhoso, né, do curso que a gente construiu. Está aqui na tela em algum lugar o QR Code para você ter acesso a vários descontos, não só para o Cifra Club Academy, que é onde está o curso de blues, e vários outros cursos que vão entrar agora. Vai ter, por exemplo, o curso de violão sertanejo, que está vindo também, cheio de levados super legais. Tem curso completo de violão, de baixo, de guitarra, de teoria musical, partitura, teclado, ukulele. Tem muita coisa muito bacana. E também a Black Friday não é só para o Academy, tem vários produtos na loja e várias coisas que a gente vem produzindo aqui na Estúdio Sol e no Cifra Club que estão em desconto. Então, fiquem ligadíssimos, que tem muita coisa bacana. E mais cedo o Fernando estava falando sobre os pré-requisitos do curso, e eu queria falar uma coisa rapidinho, porque a gente trocou muita ideia sobre isso, pensando assim, é um curso iniciante, tá? Mas é um curso iniciante para quem não toca blues, porque se você toca um pouco de guitarra, mas ainda não toca blues, você vai encontrar ali tudo para você entrar nesse universo de cabeça e aprender para caramba. Se você já toca blues, eu tenho certeza que você vai aprender muito, 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 porque é iniciante a parte inicial do curso, né? Os 2 primeiros módulos, talvez alguma coisa ali no nível 3, mas quando vai chegando para frente, o Fernando está dando várias dicas incríveis. Essa música, por exemplo, está no curso e ele fez um mega solo, ensinou como é que é, fez vários licks para poder encaixar ali no Boogie Woogie, ensinou como é que faz o baixo, ensinou os acordes, da onde vem cada coisa, ou seja, apesar de ser iniciante, né, de ser a ideia inicial, o curso ele está levando para um lugar muito bacana, assim. Então, se você quer aprender blues e aprofundar nessa linguagem, tá com tudo ali para você sair pronto para deslanchar nesse universo do blues. E, bom, se você não toca nada e está a fim de tocar blues, tenho certeza que você, fazendo o curso, por exemplo, de guitarra que tem no Cifra Club Academy, que é o curso iniciante, que começa do zero, e fazendo o curso de blues junto, você também vai conseguir desenvolver pra caramba e vai conseguir desenvolver esse sonho, né, de tocar blues e aprender a tocar blues. Massa demais, Fernando. Super feliz aqui da nossa conversa. Bom demais estar contigo de novo. Bom demais ver você tocando, falar um pouco sobre o curso de blues. Muito obrigado, viu? Obrigado também, demais. É um prazer estar aqui, cara, e o prazer fazer parte aí desse casting do Cifra Club aí, que só tem fera. Bom demais, a gente que agradece. Foi um momento muito massa a criação do curso todo. Estou doido para ver no ar. Já estou doido para ver o pessoal aprendendo com a gente, aprendendo com tudo que você trouxe aí. Eu aprendi muito, agradeço pessoalmente, assim, foi muito, muito legal mesmo, de coração, aprendi muito. E, bom, estamos chegando no final, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não perca a Black Friday, tá aí super especial, cheio de coisa bacana. Eu acho que a gente podia acabar com você tocando uma música, o que você acha? Bora! Uma música para finalizar, o que você quiser mostrar para a galera. Vamos aquela do Tramp, para os caras escutar melhor como é que ela funciona.
Boa. Vamos lá. Vou puxar lá um pouquinho mais para frente, que ela vira quase um frevo. Olha a próxima ideia aí, hein? Baixou. When you get love, holding your hand. When you get love, holding your hand. Hold it tight, it's gonna be alright, most day and night. When you get the feeling, you can't describe. When you get chills up and down your spine, y'all, that's love. So hold it day and night. When you get that feeling, you can't describe. When you get chills up and down the spine, y'all, that's good. So hold it day and night. She's got something I can't understand. She's got the groove, that's right, a groove on my demand. If that's love, I got to be her man. Que maravilha! Valeu demais, Fernando!
Arrebentou, como sempre. Que alegria te valeu, ouvir. Valeu demais. Pessoal, valeu, obrigado Lucas. aí todo mundo. Valeu, galera. Grande abraço. Um grande abraço para todo mundo.